Olá, tudo bem? Nós vamos continuar hoje a história de Moisés. Lembra na aula passada o que é que Moisés fez? Ele foi lá falar com o faraó, né? Foi lá pedir para o faraó, falou, faraó, deixa o meu povo ir, né? E o que o faraó fez? Ele falou, o quê? Quem você pensa que é? Imagina que eu vou deixar seu povo ir. Né? Ao invés disso, ele dobrou o trabalho, né, do pessoal, dos escravos. Então, teve aquele negócio que teve que colher a palha e depois eles sofreram as consequências. E aí o povo ficou bravo com Moisés, porque ele achou, Moisés que é o culpado, quem mandou ele ir lá falar com o faraó. E aí Moisés foi falar com Deus, falou, Deus, olha só o que aconteceu. Eu fui falar com o faraó, conforme o Senhor me mandou, e agora o meu povo foi castigado por isso, né? E agora, o que eu faço? Eles estão todos contra mim. E aí, Deus falou para Moisés, olha, eu vou agora, né? Deixa comigo, que eu vou agora provar para eles que eu tenho poder mesmo, né? Então lembra que os egípcios, eles adoravam vários deuses, né? Tinha o deus Sol, o rio Nilo, tinha vários deuses animais, né? Então eles cultuavam vários deuses, né? E Deus falou, não, eu vou provar que eu sou Deus, que eu tenho poder, né? Então ele falou, eu vou mandar pragas. Então ele falou assim, olha, aviso, a primeira praga que ele mandou foi transformar o rio em sangue. E aí Arão tocou com a vara lá que ele tinha, o rio, né, o rio Nilo, e a água se transformou em sangue. Os peixes morreram e aí o faraó ficou assustado. Mas aí os magos dele, os feiticeiros dele também conseguiram fazer isso. Então, depois o rei falou assim, o faraó falou, não, isso não prova nada não. Aí, a segunda praga que ele mandou foi as rãs. Então, começou a chegar um monte de rãs. Imagine a sua casa infestada de rãs. As rãs começaram a surgir dos lagos, invadir as casas dos egípcios, o palácio, as camas, os quartos, rampa, tudo quanto é lado, né? Mas aí também os magos deles conseguiram, né? Eles conseguiram até um certo ponto fazer a mesma coisa que, né, Moisés, fazer a mesma coisa que Deus permitiu. Mas aí chegou um ponto, um determinado ponto que eles não conseguiram mais. Eles não conseguiram livrar a casa do faraó, o Egito, das pragas que Deus mandou. E aí o faraó, enquanto eles estavam conseguindo, falou, não vou deixar o seu povo ir não, né? E aí Deus mandou a terceira praga, que são os piolhos. Então, imagine só a sua cabeça, seu corpo infestado de piolhos. Então foi, assim, o povo egípcio acordou com um monte de piolho já. Então começou a coçar e aquela sensação horrível de piolho em tudo quanto é lugar, os animais também, né? Todo mundo com piolho. Mas vocês sabem que teve uma coisa muito interessante. O povo hebreu não foi infestado, ele não foi atingido com as pragas. Então, assim, enquanto o rio estava com sangue, a água dele estava limpinha. Enquanto eles estavam se coçando, os piolhos, milagrosamente, lógico que é a obra de Deus. O povo hebreu estava ali, não sabia o que estava acontecendo. Então, se tivesse um hebreu e um egípcio, o egípcio estava se coçando e o hebreu não, né?
Então o povo de Deus não foi atingido por essas pragas. Aí mesmo assim, então, com os piolhos, o faraó chamava Moisés e falava assim: olha, eu vou então acabar, pode deixar que eu vou deixar seu povo ir. Mas assim que Moisés, né, orava para Deus e pedia para que então, o piolho fosse embora, ele endurecia o coração dele e falava: não, vou deixar não, mudei de ideia. Aí Deus mandou a quarta praga, que foram as moscas. Então, uma nuvem de moscas começou, né, a voar por todo o Egito. Mas não eram umas mosquinhas não, era mosca em tudo quanto é lugar. E a gente reclama de uma mosca, por exemplo, num copo de água ou na sopa. Imagine milhares de moscas, né, para tudo quanto é lugar e te rodeando. E o faraó ficou assim, irritado com aquelas moscas, falando: manda chamar Moisés, manda chamar Moisés. E daí, pela quarta vez, Moisés foi diante do faraó. O faraó pediu para que Moisés orasse para Deus e cessasse, né, que parasse de vir as moscas. Mas logo depois, o faraó voltava atrás e não deixou o povo ir embora. Então Deus mandou a quinta praga, que foi a morte dos animais. Então, quando o dia amanheceu, os animais pegaram doença e muitos morreram, né? O rebanho do faraó, muitos morreram, mas com os dos hebreus, não aconteceu nada. E aí o faraó mandava chamar Moisés e logo que, né, Moisés orava para Deus, ele endurecia o coração e não deixava o povo ir embora, né? Então ele mandou a sexta praga, que foram tumores e úlceras. Então o povo egípcio ficaram com aquelas feridas, como se fossem as bolhas, né, que estouravam, e eram úlceras, né? Então ficaram todos feios em todo o corpo. Eles ficaram com úlceras enormes. E aí o faraó mandava Moisés o palácio, chamava Moisés para o palácio, mas depois ele não deixava, como sempre, ele só prometia e não deixava. Então veio a sétima praga. Moisés foi lá avisar: olha, se você não deixar o povo ir, Deus vai mandar uma chuva de pedras, né? E assim se fez. Muitas das pessoas acreditaram, né, que realmente ia acontecer e protegeram os animais, protegeram como pôde, né, as plantações, se protegeram, né, e aqueles que não protegeram e não se protegeram acabaram morrendo também, né? Então, até que de novo o faraó pediu para Moisés, né, que intercedesse, mas ele também de novo não cumpriu com a promessa. E aí depois, na oitava praga, Deus mandou uma nuvem de gafanhotos e comeu toda a plantação dos egípcios. Aqueles que não foram destruídos pela chuva de pedra foram devorados pelos gafanhotos. E mesmo assim, o faraó não deixou o povo ir. Então Deus mandou a nona praga, que foi a escuridão total. Não conseguia se ver nem um palmo, né, de uma pessoa para outra. Então foi um breu, não se via nada. Então, eles ficaram numa escuridão total, como nunca se viu na terra. E mesmo assim, o faraó endureceu o coração dele. Ele prometia, mas ele não deixou. E na próxima aula, nós vamos ver a 10ª praga, que foi enviado para o Egito, para que o povo dele pudesse sair, né, conforme tinha prometido, Deus tinha prometido. A conclusão que podemos tirar dessa história é que Deus, o nosso Deus,
ele é muito poderoso, né? E para ele não há nada impossível. Vocês viram tudo que ele fez? Nenhum Deus é como ele. E esse é o nosso Deus. Que bom é ficar sempre perto de Deus e saber que nele nós devemos confiar sempre. Então, a gente pode também decorar o versículo de hoje, que está em Romanos 8:31. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, até a próxima!